Fala, meus amigos e minhas amigas. Esta semana me perguntaram qual foi a cirurgia mais difícil que eu participei, ou uma das cirurgias mais difíceis que eu participei. E eu vou colocar na tela agora o vídeo que eu pus lá no meu Instagram. Cuidado que é um vídeo que tem uma cena forte, certo? É uma cena de um procedimento cirúrgico muito avançado, o paciente bem grave. Sempre com muito respeito a essa pessoa, né, de uma forma que a gente vai trazer aqui uma visão educacional, uma visão interessante desse caso, para trazer críticas construtivas, para trazer lições construtivas, na verdade, né? Então vai aparecer agora aí o vídeo desse procedimento. E aí o pessoal me perguntou, né, Tiagão, o que é que foi isso? Foi um tiro de 12 que o paciente teve aí na face? Foi alguma arma de fogo que machucou a face do paciente? Que história foi essa, né? E eu vi que muitas pessoas ficaram curiosas e decidi gravar esse vídeo aqui. Eu fiquei em dúvida se eu gravaria ou não, porque é uma cena bem forte. Mas o que aconteceu nesse caso aí, pessoal, foi que esse paciente não levou um tiro de 12, nada disso não. Esse paciente, ele tinha um câncer da região da boca. É um câncer extremamente agressivo. Foi uma neoplasia que começou a invadir todas as estruturas ali da região da face. Quando a neoplasia é muito maligna, ela começa a pegar osso, começa a pegar as estruturas nervosas. E a cirurgia também teve que ser muito agressiva, porque esse câncer foi também agressivo, né? Se você voltar e ver o vídeo lá, você vai ver que tem parte da língua que aparece, da mandíbula, os dentes, chegou quase a pegar o olho do paciente, e foi uma cirurgia super complexa, a parte da anestesia muito difícil, e eu vou trazer para vocês essa história aí, para a gente tirar críticas construtivas e para você ter uma noção também de como a gente consegue fazer esses procedimentos no paciente que tem uma patologia tão grave, e no final eu vou falar o que aconteceu também com esse nosso paciente. Para fazer essa cirurgia, para você ter noção, foram necessárias 3 equipes de médicos, junto também com a equipe da bucomaxilofacial. Então, foi uma equipe da bucomaxilo, tínhamos também uma equipe da cirurgia plástica e uma equipe da cirurgia de cabeça e pescoço. São pessoas que eles vão unir forças, eles unem conhecimento para um ajudando o outro ali em relação à anatomia, em relação às referências, para não machucar o paciente, não lesar estruturas importantes, né, como o olho, inervação ali da região da face. Todas em conjunto, elas estão juntas ali para beneficiar o máximo possível o paciente. Como é que foi feita a abordagem anestésica? Nós sabíamos que essa cirurgia era uma cirurgia ultra agressiva, era uma cirurgia que iria demorar aí no mínimo 10 horas, foi a previsão, porque as equipes às vezes entravam juntas e depois eles falavam que iam ter outros tempos cirúrgicos, iam fazer enxertos, iam retirar uma pele ali da região da coxa do paciente para reconstruir uma outra área aqui da face que ia ser retirada a pele também por causa da neoplasia. Então nós da anestesia já sabíamos que era uma cirurgia longa e uma cirurgia que iria agredir muito o paciente. Então, frente a essa abordagem aí, nós fazemos a monitorização completa do paciente. O que é isso? Puncionamos uma pressão arterial invasiva na artéria do paciente, na artéria radial, geralmente. Nós pegamos acesso venoso central, porque nós sabíamos que haveria a possibilidade de fazer uma norinfusão contínua, então de fazer transfusão de sangue. Precisávamos também de um acesso calibroso na periferia, que é até mais preferencial do que o acesso central, né? Principalmente para passar sangue. Como o paciente ia para a UTI, o acesso central também iria ser muito bem visto. Então esse conjunto, ele começa a ser meio que abordado em pacientes graves. Quando a gente tem previsão de cirurgia longa, previsão de cirurgia agressiva, a gente punciona artéria central e uma veia calibrosa. Uma ou mais de uma, de preferência, né? Nesse paciente aí nós pegamos 2, um Gelco 16, acredito eu, e um Gelco 18. E a abordagem da via aérea desse paciente teve que ser muito bem pensada, foi bem estratégica
A gente conversou com o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço e qual foi o acordo, né? A gente sabia que esse paciente teria essa região aqui da face, da boca, cavidade oral, quiçá da laringe dele bem manipulada, né? O pessoal da cirurgia iria entrar em contato com aquela região e o nosso combinado foi que a abordagem da via aérea fosse direto na traqueostomia. É uma abordagem mais agressiva, porque você não passa pela intubação orotraqueal. Existia uma série de alterações anatômicas na face do paciente e isso também poderia dificultar muito a intubação orotraqueal. Existem várias abordagens para você começar uma cirurgia pela traqueostomia. Existe um caminho que você realiza uma intubação orotraqueal, anestesia o paciente totalmente e aí o cirurgião faz a traqueostomia. E existe outra abordagem que é fazer a traqueostomia com um paciente o mais sedado possível, mas que ele mantenha ainda a respiração espontânea, você ainda mantém ali um drive respiratório e a traqueostomia é feita com anestesia local. Nesse paciente em específico, nós optamos por esse plano B. Começamos a fazer uma sedação, deixamos o paciente mais calmo, fizemos uma substância que causa amnésia anterógrada, né, que é o midazolam, dormonide, nome comercial, não tenho conflito de interesses. E aí o pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço fez a anestesia local, aqui na região da traqueia, e fizeram a traqueostomia. Como é uma cirurgia eletiva, foi algo planejado, nós podemos focar na traqueostomia. Se fosse uma situação de emergência, de urgência, né, nós iríamos para a cricotireoidostomia por punção, que é muito mais rápido. E aí iniciou-se a cirurgia, a gente já sabia que era um procedimento difícil, também fizemos reserva de sangue, é super importante, porque apesar de não ser uma cirurgia com um alto potencial de sangramento, por exemplo, que é uma cirurgia vascular, elas têm potencial alto de sangramento, cirurgias cardíacas também têm alto potencial de sangramento e elas demandam que o sangue esteja na sala. Essa cirurgia, por ser uma cirurgia longa e a gente ter a possibilidade ali do paciente ficar perdendo sangue durante 10 horas, 12 horas, 14 horas, a gente deixou o sangue reservado e iniciou-se o procedimento. O total da duração dessa cirurgia foi de 14 horas, se eu não me engano. Eu fiquei uma parte durante esse procedimento e acabou que o paciente, ele fez o procedimento, né, retirou-se lá as neoplasias, tentamos tirar o máximo possível e ele foi para a UTI. Chegando na UTI, eu já não estava acompanhando o paciente, conversei com meu colega que realmente estava com o caso assumido e fui acompanhando, conversando com ele, né, e depois de 2, 3 dias eu mandei uma mensagem para esse meu colega perguntando como é que o paciente estava e infelizmente esse paciente não resistiu, ele faleceu, infelizmente, era uma neoplasia muito agressiva, acabou que não conseguiram retirar todas as estruturas neoplásicas e a agressão cirúrgica, com todo esse contexto aí, levou o paciente ao óbito. Existe um pensamento nesse tipo de caso, né, que são os riscos versus os benefícios. A gente tentou uma abordagem de uma cirurgia que poderia trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Ele já estava sofrendo muito por causa desse câncer e a proposta era tentar frear essa neoplasia, né? Tentar retirar o máximo possível de estruturas neoplásicas para que o paciente tivesse mais tempo de vida. E eu sou muito da filosofia que não dá para determinar quanto tempo a mais o paciente tem, né? Tem pessoas que gostam de falar, não, quantos meses, né? Não dá para saber isso. Você não tem noção de quanto tempo a mais o paciente pode ter benefícios em relação ao tempo de vida dele. Só que também existem os riscos inerentes aos procedimentos. E isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, com a família, sempre de uma forma bem clara, trazendo os pontos positivos, trazendo os pontos negativos também. E a decisão da família, da equipe e do paciente foi tentar essa abordagem cirúrgica, porque às vezes você tem uma situação que você está sofrendo muito, você às vezes não consegue se alimentar, a respiração é dificultosa e o procedimento ele pode agregar mais qualidade de vida, né? Apesar de que não vai curar, não vai resolver 100%, você consegue viver melhor. E infelizmente esse paciente não aguentou, a gente ficou muito triste,
trouxe esse caso, eu fiquei muito em dúvida se eu traria, né? Esse caso é um caso bem impactante, bem chocante. Eu vi que muitos colegas se interessaram e a gente tem que tirar aqui as lições positivas desses fatos, né, que aconteceram. Infelizmente não foi um desfecho muito interessante, mas não foi legal, né? Óbvio, o paciente faleceu. Mas todo esse contexto deve ser usado de forma a agregar conhecimento para a gente, certo? Então foi esse o caso. Sempre que eu falo desse paciente aí que faleceu, eu fico comovido, né? Eu vivenciei tudo isso daí e peço respeito a você que está assistindo esse vídeo para fazer críticas construtivas, né? Sempre em respeito a essa vida que está servindo como uma lição, um aprendizado para a gente e com certeza beneficiar outras vidas através desses conhecimentos que a gente trouxe. Maravilha? Então é isso, pessoal. Se você achou interessante, se você gostou desses casos mais impactantes, né, sempre com lições positivas, construtivas, deixe o seu like. Isso mostra para mim que esse tipo de caso agrega conhecimento, agrega profissionalmente, beleza? E é isso. Um grande abraço do seu amigo Thiago. Até a próxima.